Bom dia, tudo bom? Vamos começar aqui dando uma hidratadinha, né? Sempre bom, né? E aí, pessoal? Acabou a água. Fica mais depois, hein? Bom, hoje a minha ideia é falar um pouco sobre a minha área profissional, né? Se há uma coisa que eu já mudei umas 200 vezes, é como é que eu posso montar isso. E é interessante que esse ano que eu estou aqui na Suíça, né, eu percebi que eu, em muitas vezes, eu não estabeleço boas prioridades, né? Eu acabo fazendo alguma coisa que não é tão importante. Por exemplo, eu investi muito tempo e dinheiro em termos do meu projeto nas redes sociais e acabei menosprezando uma das coisas que é fundamental num projeto, que é ter um caixa, ter dinheiro para poder no futuro investir. Se eu tivesse ficado mais tranquilo nessa relação, hoje eu estaria numa situação financeira ainda melhor. Então eu quero agora, nessa nova proposta para 2025, estar bem consciente que se eu não tiver os recursos necessários, eu não vou conseguir realmente realizar o meu projeto de vida. Então, e também uma das duas modificações que são realmente importantes nesse projeto para 2025, né? Nesse planeamento para 2025 manter uma estrutura fixa melhor, com melhores condições, principalmente se eu quero compartilhar isso com alguém, né? E eu tenho um projeto de fazê-lo com a minha filha. Então isso é fundamental. E também para futuros relacionamentos, né? Se há uma coisa que é praticamente impossível você conviver, é que se você não assume a sua parte nessa relação de estabilidade, né? Então, as duas mudanças, né, seria ter um local fixo e ter a bicicleta para viagens e passeios, né? O lugar fixo não quer dizer que eu vá ficar a vida toda no mesmo casa, na mesma cidade, porque a ideia é continuar produzindo em termos, a partir de um certo momento, online, fazendo projetos, relacionamentos, tudo online, ok? Porém, o que vai definir isso seria estabelecer qual é a minha prioridade agora. A minha prioridade é ter uma estabilidade física e financeira em um lugar. E depois vamos deixar o tempo e as possibilidades verem isso. Ok? Então vamos lá para a minha apresentação. O que eu quero apresentar hoje? Hoje eu quero mostrar para vocês esse plano que, depois de muito vais e vens e voltas e desvoltas, ele ficou mais ou menos assim. A minha vida profissional, ela estaria ligada, está ligada à minha vida pessoal. Ou seja, boa parte do que eu faço mostrando esse estilo de vida nas redes sociais e vendendo isso, né? Se tornando um expert nesse estilo de vida. E isso é fundamental nas redes sociais, né? Você realmente saber e estudar e propagar isso de uma maneira profissional e com muita consciência, né?
Então, quais são essas minhas atividades profissionais? Né? As minhas atividades profissionais, eu quero que sejam apenas duas, né? Gerenciamento de projetos e monetização das minhas redes sociais. Quer dizer, vir a vender infoprodutos, essa é a minha pretensão, e que ensine, é uma questão educacional. Esse projeto de gerência de projetos, voltar a fazer, porque já fiz ele durante muitos anos, é com a intenção de ter um trabalho digital. Porém, não impede nos primeiros anos, nos primeiros meses, eu venha a fazer outros tipos de projetos 100% presenciais para isso. E isso também inclui os trabalhos voluntários, né? Que também é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, conhecer trabalhos e exercer. Então há realmente uma simbiose entre o pessoal e o profissional. E apesar de ter uma separação que eu acho muito importante em termos contábeis, em termos de tempo, ela é essa simbiose porque eu acabo falando o tempo todo das atividades pessoais também na minha profissional como andante. Então, para 2025, a mudança significativa seria, primeiro, a, a opção da bicicleta como meio de transporte principal. Então, em vez de usar os meios públicos e meios coletivos, né, transporte coletivo, eu passaria a usar a bicicleta como meio principal de transporte. Para curtas, longas distâncias, seria a bicicleta. Essa é uma coisa importante. E a outra, bom, essa decisão, né, complementa o estilo de vida que eu venho construindo desde 2018. Foi quando eu comecei a partilhar conhecimentos do nomadismo digital pelas redes sociais. E desde 2020, 2018 também, ou até bem antes disso, eu comecei a praticamente, né, praticamente desde o ano 2000, eu comecei um processo de minimalista, né, de me desfazer de tudo aquilo que eu não via como que estava assim complicando a vida realmente, não facilitando, não simplificando as minhas ideias, né? E eu estou vivendo assim há quase 20 anos, né? Desde o ano 2005, por aí, 2004, que eu passei a viver em duas mochilas, né? Tive uma época que eu vivia apenas com 50 itens, tudo que eu possuía tinha 50 itens. Isso me desfiz da casa, do carro, e dos quadros, dos livros, dos empregos chatos e dos amigos e conhecidos chatos. Isso foi muito bom também. Porém, agora essa vida, essa proposta, nesse conceito atual, ela é do nômade digital, mas não é uma pessoa que viaja constantemente, né? Que está sempre mudando. A ideia é que eu tenha esse meu castelo, esse meu local fixo e que fique lá o tempo que eu quiser. Porém, se eu quiser mudar de uma cidade, eu mudo. Mas a bicicleta será um meio de transporte e também, finais de semana, eu vou conhecer toda a redondeza desse local que eu estou a morar e, que com isso pode ser um passeio que eu vá e volte no mesmo dia, pode ser uma viagem que eu vá de uma na barraca e volte, ou de uma na casa de alguém e volte. Isso aí tudo a gente vai ver com o tempo, né? Então, tanto a casa como a bicicleta, elas estão totalmente articuladas, totalmente montadas para proporcionar uma moradia. Porém, a minha ideia é ainda manter a moradia em termos de aluguel e aluguel com tudo dentro.
Isso talvez aí no futuro possa se transformar em alguma coisa definitiva. Seria, né? E esses passeios, eu tenho algumas ideias, né? É sempre ir para uma cidade pequena, conhecer os lugares não tradicionais, né? Aliás, desculpa, os lugares tradicionais, não os locais turísticos, né? Aquela coisa meio chata do turismo, turismo, né? Eu quero um turismo consciente, né? Não um turismo de diversão. Então, e eu continuo dentro desse projeto bem firme com os 6 grupos de atividades, né? Esses grupos foi que eu dividi todo o meu dia a dia de uma forma didática para que você conheça e articule e a gente troque ideias, né? Que é o alimentar, o bem-estar, que é a saúde física e mental, o deslocar, que é com a bicicleta e algum outro meio de transporte, né? Educar, que é todo o material de estudo, aprendizagem, leitura, vídeos, cinema, museus, exposições, está tudo aí nesse negócio. O morar são os itens essenciais para o lar, né? O dia a dia, né? É um pouco da gestão minha pessoal e também do dia a dia, documentos, assinatura de contrato, equipamento de cozinha, equipamento da sala, isso. E o outro é o trabalhar, que são as ferramentas digitais e equipamentos. Eu fiz uma divisão do andante do resto das minhas profissões, né? O que é gestão de projeto ou um trabalho voluntário, ele fica dentro, separado, e o andante ele é completamente separado, porque no futuro ele pode se transformar na minha única fonte de renda, né? Então isso é que eu estou aí estudando e querendo que isso se torne, né? Um dia isso. Mas isso é um projeto de 4 anos, já nessa parte bem mais final de vida, né? Numa primeira fase, eu vou precisar talvez desenvolver, talvez não, tenho certeza, desenvolver uma outra atividade profissional para garantir o sustento e a estabilidade de renda fixa, residência fixa. Qual é a ideia no ano de 2025? Que eu busque rapidamente uma estabilidade, um local, uma situação, um emprego, não importa exatamente em que, para poder ter lá meu cantinho, né? Agora eu vou falar um pouquinho. Eu tenho uma vantagem que eu já tenho, eu não começo do zero, eu começo de 440 euros, né, que é a minha aposentadoria brasileira. É muito pouco na Europa, mas ela é 50% um salário mínimo. Então já não é de todo desprezível, muito pelo contrário. Eu consigo até sobreviver com 440 euros, sem nenhuma outra atividade. Eu posso comer, dormir e fazer as coisas gratuitas, mas é bem justo e apertado. Bom, a ideia dessa estrutura profissional que eu descrevo hoje, ela vai atingir no trabalho com o andante, né? A seguinte rotina. Quer dizer, a minha ideia é de segunda a quinta-feira, eu trabalharia das 8 horas às 12, criando conteúdo, né? E também nas redes sociais. E à tarde eu faria o gerenciamento de projetos, seria o meu trabalho de gerenciamento de projetos. Quinta-feira eu faria o ao vivo e daria alguma coisa em torno aí de 30 horas semanais. Isso é o criativo operacional, né? Quer dizer, fazer o texto, sentar, fazer. Porém, o ócio criativo, aquilo que você não está fazendo nada, mas está sempre articulando, pensando, imaginando, esse é 24 horas por dia, né? Esse não para nunca.
Bom, o que eu vou fazer nos 3 dias da semana? Né? Seria o ócio criativo do Domênico de Masi, né? Que eu considero essencial para manter a minha criatividade e bem-estar, é você ter uma diversidade de atividades. Né? Eu vou ao museu, vou comer uma fruta no pé, vou namorar, vou dançar, vou ler um livro, vou uma exposição, vou bater papo num bar com amigos e com desconhecidos. E isso é que é o gostoso da vida, né? A ideia da organização do trabalho, eu teria o trabalho criativo e o trabalho operacional. Isso em termos do andante. Porém, isso serve para qualquer outro tipo. Né? Eu não consigo criar o tempo todo e nem operar o tempo todo. Eu vou acabar fazendo essa mistura. E no começo eu vou ser o único pessoa que vai fazer isso. Né? Então, isso é o que é essa ideia. A ideia de você ter um negócio extremamente simples. Né? Simples mesmo, por exemplo, uma única conta em banco, é tudo um. Né? Um único artigo à venda, você só tem um produto que você vende. O resto desses produtos, ele tem a ver com o produto principal. Você não vende coisas como sapato, presta serviço, vende camiseta. Não. Você tem uma atividade principal, que é educação, a minha, ensino, em mentoria ou em infoprojetos, e a ideia é vender o conceito específico de projetos, ou do projeto do andante digital. Então eu poderia ter vários e-books, mas todos eles são complementos desse projeto principal. Eu ainda vou explicar isso melhor aqui. Mas no futuro a ideia é delegar a parte operacional. Ter um sócio, uma pessoa independente, alguém que faça o operacional. Né? Então estaria dividido isso. O que seria o criativo? A gestão de projetos, desenvolvimento de conteúdo, imagem e texto. E o operacional seria o agendamento, publicação, marketing, administração, finanças, secretariado, tudo isso estaria no operacional. Né? Aí eu criei uma estratégia, né, para poder, que seria o processo para se atingir os objetivos. Né? O projeto seria o desenvolvimento de projeto em geral, a partir das boas práticas do PMBOK e do PMI, que é o Project Manager Institute, que tem aquelas 43 regrinhas, né, e que você desenvolve projetos, e é bem interessante. No caso do andante, eu teria 3 tipos de curso. Três tipos de conteúdo: o curto, o médio e o longo. O curto seria só Reels. Eu não vou fazer mais nada a não ser o Reels no Instagram, que viram histórias com uma ligação com um conteúdo meu dentro do Instagram. Os médios seria com um texto um pouco maior, que estaria no sítio e no Instagram, tem até 2.200 caracteres, né? Uma coisa assim. E o longo seria a apresentação. O longo seria isso que eu estou fazendo aqui, é o típico exemplo de um conteúdo longo. E essa descrição, essa apresentação escrita, ela tem por volta aí de 5.000 caracteres. Por que 5.000? Porque é o limite máximo da descrição de um vídeo no YouTube. 2.200 é o máximo de texto permitido no Instagram. Então isso aí poderia se limitar. O que não impede no futuro eu venha aumentar o número de caracteres, por exemplo, usando uma outra ferramenta, né? Sair um pouco dessas tradicionais aplicativos que tem no mercado, redes sociais, e tem
uma série de redes sociais alternativas que são muito interessantes e com uma preocupação ética que a gente desconfia muito que essas atuais não têm. Então, qual seria a frequência da publicação no caso do Andante? Seria diária e semanal. A diária seria o story, né? O story no Instagram, e os Reels e o story no Instagram. Em falar nisso, depois eu tenho que corrigir aqui, né? Porque seria diário. Não, desculpa. Diário seria apenas os stories, né? Você sabe que os stories eles são para pessoas que estão dentro dos. São seguidores. E artigos no site seria também diário. Todo dia teria um artigo dentro do site meu, do sítio. E os artigos do Instagram também. Seriam de, todo dia teriam, apenas com a única diferença que no domingo eu tenho no Instagram no Instagram, desculpa, no Instagram ele é de segunda a sábado. Do domingo não teria nada no Instagram. O Reels seria semanal, ou 2 vezes, 3 vezes, de 1 a 3 vezes por semana eu lançaria um Reels, e esse Reels no Instagram. A aula no YouTube, né, seria toda quinta-feira ao vivo e gravada. Do futuro, eu pretendo ter mais de um vídeo por semana, até talvez chegar aí a um vídeo por dia. Mas isso ainda é um projeto que está. É um projeto, né, que vai exigir um aumento gradativo, né? Não é uma coisa de uma hora para outra. Então hoje eu teria o quê? Assim, em resumo, diariamente, eu teria os stories, teria artigos no sítio e o artigo no Instagram. Isso todo dia, de segunda a sábado. E no site eu teria de segunda a domingo. Semanalmente, os reels, a aula e a apresentação no site no domingo, que é um artigo maior, com 5.000. E depois iríamos para os infoprodutos. Teria 3 níveis de infoproduto. Teria o inicial, que é um bem barato, por volta de R$17, seria um e-book. E a assinatura dos artigos, né? Você subscrever meu site, que seria alguma coisa em torno de R$3 por mês ou 27 por ano. Então você subscreve e receberia no futuro um artigo, 2 artigos, entre 5.000 a 10.000 caracteres, falando sobre assuntos ligados sempre ao estilo de vida nômade digital, né, que eu chamo de andante digital. O intermediário, que seria um e-book mais um vídeo, alguma coisa em torno de R$77, e o principal e único, que seria um curso, Viver como Andante Digital, por volta aí de R$377. E esse aí teria, além de vídeos, teria um grupo exclusivo no WhatsApp para alunos. Talvez aí esse WhatsApp ele possa se estender para quem comprou o e-book. Por que isso? Porque é interessante as pessoas que pagaram menos terem acesso e informações aqui, e isso poderia criar uma coisa. Ou não, isso ainda estou a pensar, né? As vendas desses infoprodutos, que hoje eu só tenho um, que é como imigrar para Portugal. Ele custa R$17,50 e é meu único produto atualmente. As vendas são realizadas através da plataforma Hotmart, né? Eu
não montaria uma estrutura, muito usaria a Hotmart para fazer esses trabalhos operacional. Então vejo o tempo quando eu vir a ter uma pessoa no operacional que vai gerir o tráfego pago e também as vendas, né? Todo o processo de venda e marketing. Mas isso ainda não acontece pelo simples fato de que eu não tenho ainda e nem pretendo ter uma pessoa nessa área. Esse é meu caminho, né? O processo que eu pretendo implantar nos próximos 2 anos, que seria entre a mobilidade e a estabilidade, que eu vou pensar bastante em que é um nômade, quer dizer, que muda de residência, porém não é um nômade, não é um viajante, uma pessoa que só viaja. Eu fico uma boa temporada no lugar que não existe data limite, eu posso ficar 1 ano, 2 anos, 3 dias, 50 dias, ou o resto da vida no mesmo lugar. Isso não há nenhum tipo de compromisso. E, na realidade, o Andante Digital é mais do que um projeto profissional, é uma filosofia de vida que continua a desenvolver e aperfeiçoar todo dia. Por isso que não é uma coisa estável, que nunca mais vou mudar. Porém, eu cheguei num perfil que eu acho super interessante e eu pretendo manter ele por algum tempo. E fazer as alterações, porém alterações de menor. Não ficar mudando completamente toda hora, porque senão você não consegue ter a tranquilidade, o equilíbrio que é tão importante nesses momentos. Ok, pessoal? Então é isso aí. Por hoje é só. E eu agradeço aí a paciência de todo mundo, né? E, e vamos ver se aí na quinta-feira que vem eu agora mudei, né? Estou no OBS, que é um outro aplicativo, e vamos ver se na quinta-feira que vem ou quando eu tiver um acesso à internet um pouco mais poderoso e voltar a fazer isso ao vivo e não gravado como estou fazendo agora. Valeu, um abraço para todos e muito obrigado aí.